A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão, que você acompanha conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte. Com o estudo da apostila Mediunidade, Estudo e Prática, agora estamos abordando a segunda apostila, é o programa 2. Já iniciamos o módulo 1, tema número 2, Etapas da Realização da Reunião Mediúnica. Então, meu caro ouvinte, você que é um candidato ao trabalho do bem, usando a mediunidade com Jesus na casa espírita ou no seu núcleo religioso, vamos estabelecer aqui as propostas de harmonização, de integração, de receptividade e comunhão com o propósito superior do Evangelho em nossas vidas. Dentro dessas atividades, as atividades de uma reunião mediúnica compõem-se de 3 etapas. Fases básicas. A abertura, o desenvolvimento, é o início do trabalho, comportando atividades necessárias à harmonização mental e fluídica da equipe. O desenvolvimento caracteriza-se pela manifestação dos espíritos e o diálogo com eles. O encerramento, como o nome diz, é o fechamento da reunião, constituído por 3 etapas simultâneas e breves. Irradiação mental, que é uma prece que pode ser feita pelos nomes que foram colocados ou no grupo de mensagens do celular, ou nas próprias oportunidades de caixinhas que a Casa Espírita coloca, em que vamos colocar o nome da pessoa, o seu endereço e a situação que passa. E basta, meu caro ouvinte, uma vez escrito esse nome, divulgado, já há o registro no mundo espiritual para que se inicie o processo de auxílio, abordagem e acolhimento. Depois, a prece final e a avaliação do trabalho realizado. Essa avaliação não é o comentário sobre as comunicações, mas o quanto nós participamos positivamente, o quanto nos bem-sucedemos dentro das nossas propostas e o que devemos melhorar, e abordar, no conjunto, as confirmações dos auxílios estabelecidos através da oportunidade de um médium ter tido uma vidência, o outro uma intuição, o outro a oportunidade de sentir determinado padrão vibratório. Somando na avaliação a interatividade de cada um, nós chegamos às conclusões acerca do trabalho. No início do trabalho, estabelece-se o concurso de leituras. Mas, meu caro ouvinte, quais as obras mais apropriadas para a leitura prévia no trabalho da reunião mediúnica de desobsessão? Vamos esclarecer estes conceitos. Esclarecendo conceitos. Após o fechamento das portas e garantida a privacidade da reunião, faz-se a leitura inicial de uma página evangélico-doutrinária, sem comentários. A coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, o próprio Fonte Viva, Pão Nosso e Vinha de Luz, de Emmanuel, pode ser utilizada como leitura. Logo após, faz-se a leitura preparatória, que não ultrapassará o tempo limite de 15 minutos. Constituir-se-á, preferentemente, de um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo-se-lhe uma das questões do Livro dos Espíritos. De acordo com o período de duração da reunião, pode-se optar pela leitura de trecho de um dos livros citados, ou de ambos, seguida de breves comentários pela equipe, desde que não se ultrapasse o tempo de 30 minutos.
Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado da obra Desobsessão. O autor é o espírito André Luiz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, na sua página 117. Em seguida, o dirigente ou alguém indicado por ele profere a prece de abertura da reunião, que deve ser breve, clara, simples, concisa, e que nessas circunstâncias pede o mínimo de tempo, de vez que há entidades em agoniada espera de socorro. Ensina André Luiz. Fase da manifestação dos espíritos ou de desenvolvimento da reunião mediúnica. Trata-se do momento culminante da reunião, caracterizado pela manifestação dos espíritos e pelo diálogo que se realiza com eles. Por ser a fase mais importante da reunião, são canalizados todos os esforços da equipe espiritual e do plano físico para o seu êxito. O tempo destinado a todas as comunicações deve ficar em torno de 60 minutos. E insistimos nesse ponto. É importante observar também. Letra A. Os médiuns psicofônicos devem alternar as comunicações mediúnicas entre si, evitando monopolizações. De maneira geral, deve-se limitar a 2 comunicações psicofônicas de espíritos sofredores por médium. Letra B. Deve-se controlar o tom da voz nas comunicações psicofônicas, não falando em tom excessivamente alto ou baixo. Letra C. Os médiuns esclarecedores ou dialogadores devem evitar diálogos longos ou muito rápidos, mantendo-se atentos à problemática manifestada pelo espírito necessitado. Deve-se evitar evocações diretas dos espíritos, optando-se pela sua manifestação espontânea. Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades aos médiuns do que os ditados espontaneamente. Cabe à direção espiritual a seleção de desencarnados que deverão manifestar-se na reunião. Letra E. Essa fase pode ser iniciada e encerrada pela manifestação espontânea de um benfeitor espiritual. Percebe-se, entretanto, que nas reuniões de desobsessão, caracterizadas para atendimento a espíritos portadores de graves perturbações, como obsessores, homicidas, suicidas, etc., o trabalho pode apresentar certa complexidade. Daí ser comum a transmissão de mensagem de orientador espiritual logo no início da prática mediúnica, ou ao final, que fornece esclarecimentos necessários ao bom andamento do trabalho. Essa medida é necessária, porquanto existem situações e problemas estritamente relacionados com a ordem doutrinária do serviço, apenas visíveis a ele e o amigo espiritual, na condição de condutor do agrupamento, perante a vida maior, precisará dirigir-se ao conjunto, lembrando minudências e respondendo a alguma consulta ocasional que o dirigente lhe queira fazer, transmitindo algum aviso ou propondo determinadas medidas. Esse entendimento, no limiar do programa de trabalho a executar-se, é indispensável à harmonização dos agentes e fatores de serviço, ainda mesmo que o mentor se utilize do medianeiro tão só para uma simples oração, que evidentemente significará tranquilidade em todos os setores da instrumentação. Esse trecho, meu caro ouvinte, também foi retirado da mesma obra. A obra chama-se Desobsessão, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O autor é o espírito André Luiz, que já bem amadurecido
e agindo como superintendente do movimento mediúnico no Brasil, vem nos auxiliando com segurança, com todas essas diretrizes, com apontamentos, com informações acerca do plano espiritual e a comutação natural de via transmissão pela mediunidade psicofônica, que o mentor pode, no início dos trabalhos, trazer orientações necessárias, solicitar mais vigilância, orientar com relação às questões da alimentação e preparação do dia, a trazer-nos informes do mundo espiritual, ou, como mesmo ele disse, às vezes fazer uma única oração para harmonizar o ambiente, para fazer com que todos nós, unidos no propósito, possamos ter a confiança cada vez maior na espiritualidade superior e amiga, que já esteve agindo naqueles pedidos que nós fizemos, dos nomes que colocamos nas caixinhas ou no grupo dos nossos contatos. Eles já estiveram nos lares, já foram aos umbrais da terra, já trouxeram pessoas, entidades desencarnadas para ficarem nas enfermarias da casa. Muitos deles estão adormecidos e, ao despertar na comunicação, perguntam onde se encontram, o que está acontecendo, se trata-se de um julgamento, se trata-se de um tribunal. Sempre pessoas confusas, sem saber onde estão. Precisamos acolher esses irmãos. Precisamos agir com amor, ouvi-los, oferecer-lhes acolhimento, oferecer-lhes estadia na casa para que ele se aloje, que faça a sua higiene, que se alimente, que descanse, que pode reencontrar pessoas com as quais tem afinidade, ou outros que precisam fazer exames médicos, onde ele será muito bem acolhido e atendido por enfermeiros, assistentes sociais e toda a nossa palavra carinhosa para que ele se sinta bem, se sinta fortalecido, restabelecido nos seus propósitos, porque está muito confuso e não é hora de informar-lhe, geralmente, que ele está desencarnado, e muito menos dizer para ele o que fazer, mas simplesmente garantir-lhe a acolhida. Vamos continuar avaliando as etapas de realização da reunião mediúnica já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos sobre a mediunidade, sobre a obsessão, sobre a prática mediúnica das reuniões de desobsessão na casa espírita. Estamos estudando as etapas de realização de uma reunião mediúnica de desobsessão. E você já sabe, meu caro ouvinte, está acompanhando conosco o estudo da apostila Mediunidade, Estudo e Prática. E agora estamos no programa 2, em que estamos estabelecendo este tema que estabelece o nosso concurso de atividade dos candidatos ao trabalho da reunião mediúnica de desobsessão numa casa espírita. Mas não podemos ficar atrelados somente ao fenômeno. Para pertencer e sermos candidatos a uma reunião dessa envergadura, será necessário ter passado por todo o estudo do Pentateuco primeiramente na casa, engajar-se na proposta de atividades sociais da casa, manter-se constantemente em algum estudo, mesmo que já tenha realizado toda a obra, estabelecer o vínculo com as reuniões doutrinárias, aplicando passe, sendo médio de sustentação,
oferecendo apoio e oração aos oradores, realizando atividade de compromisso e identificação com a casa espírita que frequentamos, para então finalmente nos candidatarmos a esse trabalho que vai exigir de cada um de nós um compromisso, muita vigilância, muita consciência, vontade de ser útil e auxiliar, com a consciência de que os desencarnados são pessoas e que os espíritos superiores contam com a mediunidade, da qual cada um de nós, dentro dessa perspectiva de mediunidade com tarefa, estamos programados para a realização desse trabalho. Então, se você sente, meu caro ouvinte, a influência, tem a possibilidade de visualizar o mundo espiritual, de estabelecer diferenciações vibratórias de ambientes, sentir a presença das entidades, consulte um atendimento fraterno na sua casa. Estabeleça um vínculo de compromisso, de amor, do bem, do Evangelho de Jesus, porque você pode ser um forte candidato a esse trabalho. É um trabalho do bem, um trabalho de amor, e com Jesus estabelecendo grande experiência no trato da apresentação de cada um desses irmãos. Pois cada comunicante vai trazer a sua perspectiva e cada pessoa é um universo completo na abordagem da sua complexidade e sempre nos ensina muito com as consequências do que vive, do que viveu e o que se propõe a realizar agora dentro do campo das adversidades e dificuldades que causou para si mesmo. Então, durante a manifestação dos espíritos necessitados, podem ocorrer simultaneamente manifestações psicográficas, vidências, entre outras, de que a equipe tomará conhecimento em momento oportuno da reunião. Entretanto, há grupos mediúnicos que preferem destinar um espaço de tempo para a psicografia, antes da manifestação psicofônica dos espíritos necessitados. Fica a critério de como foi organizada a reunião. Na verdade, a maioria dos trabalhadores das reuniões mediúnicas de desobsessão não optam pela psicografia, porque não será possível fazer a leitura, pois que as luzes são diminuídas e a concentração será dispersa, se for apresentado o conteúdo. Então, na maioria dos casos de trabalhos de reuniões mediúnicas, o dirigente opta por não realizar a psicografia. Nos grupos mediúnicos ainda iniciantes ou nos que ainda não apresentem características de desobsessão, a manifestação de um orientador espiritual ocorre em geral ao final da reunião. Então o grupo se pretende estabelecer a reunião mediúnica. As comunicações não vêm de pronto, demoram às vezes meses. É preciso ficar estudando, conhecendo o processo. O grupo precisa se afinizar uns com os outros, até que adquira confiança e solidez para a comunhão com o trabalho. Na fase de encerramento da reunião mediúnica, nós temos que, concluídas as manifestações mediúnicas, no espaço de tempo estipulado, até 60 minutos, o dirigente convida os participantes ao refazimento energético, a fim de que ele mesmo e os integrantes do círculo formem correntes mentais com as melhores ideias que sejam capazes de articular, seja pela prece silenciosa, seja pela imaginação edificante. Então as sensações dos comunicantes não pertencem ao médium psicofônico, e é preciso ter consciência disso para que essas sensações passem. Realiza-se então a irradiação ou vibrações mentais pelos espíritos atendidos e gratidão pelo auxílio espiritual recebido, facultando aos amigos espirituais presentes os recursos precisos à formação de socorros diversos, em benefício dos companheiros que integram o círculo, dos desencarnados atendidos e de irmãos outros necessitados de amparo espiritual à distância. Então esse é o momento para fazer aquela prece exclusiva de irradiação na proposta dos pedidos que se fazem em nome da caridade e do amor do mundo maior. Após as irradiações, o dirigente profere a prece final, que deve obedecer à concisão e à simplicidade,
ou seja, uma prece rápida. Encerra a reunião e promove de imediato breve avaliação realizada, permitindo que comentários pertinentes sejam proferidos pelo participante. Geralmente também aplicamos passes nos trabalhadores que realizaram a comunicação ou de todo o grupo. A avaliação da reunião será motivo de estudo em momento específico, a ser analisado no próximo tema de número 5. Então, estudando junto, a equipe vai relembrar momentos da reunião para serem comparados com a literatura espírita e com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Mediunidade e Sintonia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 11, Prática Mediúnica. Tudo na vida é afinidade e comunhão, sob as leis magnéticas que lhe presidem os fenômenos. Tudo gravita em torno dos centros de atração e sustentação de forças determinadas e específicas, no plano em que evoluímos para a ordem superior. A mediunidade não pode igualmente escapar a semelhantes impositivos. Almas ignorantes atraem criaturas ignorantes. Doentes afinam-se com doentes. Há entidades espirituais que se dedicam ao serviço do próximo, em companhia daqueles que estimam a prática da beneficência. Tanto quanto existem inteligências desencarnadas que, em desequilíbrio, se devotam a lamentáveis alterações da tranquilidade alheia, junto das pessoas indisciplinadas e insubmissas. Obsessores vivem com quem estima perseguir e vampirizar, e comunicantes irônicos somente encontram guarida nos companheiros do sarcasmo. Eis porque, acima da prática mediúnica, examinada sob qualquer aspecto, situamos o imperativo da educação em nossos círculos doutrinários. Amontoam-se vermes, onde se congregam frutos desaproveitados ou apodrecidos, assim como a luz brilha onde encontra força ou material que lhe sirvam de combustíveis. O médium receberá sempre de acordo com as atitudes que adota para si mesmo perante a vida. Se irado, sintoniza-se com as energias perturbadas do desespero. Se preguiçoso, vive à vontade com os desencarnados ociosos. Quem deseje crescer para a espiritualidade superior não pode menosprezar o alfabeto, o livro, o ensinamento e a meditação. Mediunidade não é exaltação da inércia ou da ignorância. O médium, para servir a Jesus de modo positivo e edificante, no campo da humanidade, precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à própria melhoria, a fim de que se faça filtro de luz e paz, elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. Jesus é o nosso Divino Mestre. Eduquemo-nos com Ele, a fim de que possamos realmente educar. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos ao trabalho incessante, ao esforço contínuo, ao estudo e à permanência com o propósito do bem do Evangelho de Jesus em nossas vidas, para que a ferramenta mediúnica seja cada vez mais aperfeiçoada nas mãos da espiritualidade superior, e que com eles possamos conviver para estabelecer o concurso da harmonia, da paz
e das conquistas da espiritualidade amiga e superior em nossas vidas hoje e sempre, com as bênçãos de Deus, o nosso Pai Celestial. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.